Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o fim e me diga de qual cidade você está assistindo, porque o que aconteceu na minha família é um alerta para todos nós. A ligação aconteceu às 6h47 da manhã de uma terça-feira. Eu já estava acordada, tomando minha segunda xícara de café e observando a garoa fina e o frio lá fora pela janela da minha cozinha. O número no meu telefone mostrava o nome do meu irmão, Jairo. Nós não nos falávamos há 3 semanas, não desde a nossa última visita tensa ao asilo de Helena. Nádia? A voz dele tinha aquele sono falso que imediatamente me deixou em alerta. Coloquei minha caneca de café na mesa, minhas mãos de repente ficaram trêmulas. Algo estava errado, muito errado. Tenho uma notícia difícil, ele continuou, o tom mudando para algo quase profissional. Mamãe faleceu ontem à noite, pacificamente, enquanto dormia. O mundo girou. Como assim? Eu estava planejando visitá-la hoje mesmo. O funeral é na sexta-feira. Ele me cortou antes que eu pudesse falar. Já cuidei de todos os preparativos. Então a voz dele ficou fria. Ah, e Nádia, sobre os bens de mamãe. Não crie expectativas. Não sobrou praticamente nada, e o que restou já está sob minha administração. A casa, o sítio, os investimentos, resolvi tudo. Você não tem direito a nada. Nem pense em contestar. E então ele desligou. Fiquei parada ali na minha cozinha, encarando o telefone, sem acreditar. Minha mãe morta, simples assim. E a primeira prioridade de Jairo era me avisar que eu ficaria sem nada. Nenhum sinto muito, nenhum ela foi em paz, mas uma ameaça. Algo estava muito, muito errado. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. E agora, deixa eu voltar um pouco no tempo. Meu nome é Nádia Rodrigues. Tenho 62 anos, sou uma professora aposentada que passou 35 anos ensinando crianças na rede pública. Meu marido, Horácio, faleceu há 3 anos em um acidente de carro na rodovia. Num momento, estávamos planejando nossas viagens de aposentadoria, no próximo, eu era viúva. Tivemos 2 filhos. Douglas, de 30 anos, é pediatra em Florianópolis. Ele tem o jeito gentil do pai com as pessoas, aquela presença calma que faz todo mundo se sentir seguro. E tem Lívia, de 27 anos, arquiteta que mora aqui na cidade, perto de mim. Ela tem a minha teimosia e a criatividade de Horácio. Depois que Horácio morreu, eu me joguei na vida dos meus netos e em ficar perto de mamãe. Ela tinha sido meu porto seguro durante o luto. Meu irmão Jairo é 4 anos mais novo que eu, tem 58. Crescemos próximos, mas como adultos, nos afastamos. Jairo virou corretor de imóveis. Casou com Jéssica, teve 2 filhos. Na superfície, tudo parecia bem. Mas eu notei coisas ao longo dos anos. Jairo estava sempre correndo atrás do próximo grande negócio, sempre vivendo acima das possibilidades. Havia conversas sussurradas nos jantares de família sobre investimentos que deram errado, sobre Jéssica fazendo plantões extras como enfermeira para manter as contas em dia. Mas Jairo nunca pediu ajuda. Orgulho, talvez, ou vergonha. Nossa mãe, Helena Rodrigues, tinha 83 anos e foi extremamente lúcida a vida inteira. Professora aposentada como eu, ela ainda conseguia recitar poemas de memória. Ela viveu de forma independente na casa dela até uns 4 meses atrás, quando Jairo a convenceu de que ela precisava de ajuda extra. Mãe, ele disse no nosso último jantar em família, com a voz cheia de preocupação. A senhora tem 83 anos. E se esquecer de pagar uma conta? E se acontecer algo e ninguém souber? Deixe-me cuidar da papelada. Faço uma procuração apenas para ajudar no banco e nas burocracias. Eu me senti desconfortável na hora. Mamãe está bem. Ela não precisa disso, eu disse. Nádia. Jairo me deu aquele olhar. Aquele que dizia que eu estava sendo super protetora, que eu não entendia o mundo real das finanças. É só uma precaução. Mamãe concorda, não é? Helena deu um tapinha na mão dele. Está tudo bem, querida. Jairo só está tentando ajudar. Foi aí que tudo mudou. 2 semanas depois de Jairo conseguir a procuração pública, mamãe foi subitamente diagnosticada com um declínio cognitivo severo. Jairo a mudou para o lar de idosos Recanto das Flores, dizendo que ela não podia mais morar sozinha. Quando a visitei pela primeira vez, fiquei chocada.
Minha mãe vibrante estava sentada numa cadeira perto da janela, olhando para o nada. Ela não me reconheceu. Ela mal falava. Isso é realmente possível? Perguntei ao médico dela, Dr. Túlio Pinheiro. Ela estava bem há 1 mês. Almoçamos juntas. A demência pode progredir muito rapidamente em alguns casos, dona Nádia. Ele disse, sem olhar muito nos meus olhos. O declínio cognitivo em pacientes da idade dela pode ser bem súbito. Mas aquilo não desceu bem para mim. A mudança foi dramática demais. Eu visitava a Helena 3 vezes por semana, de qualquer jeito. Mesmo quando ela não sabia quem eu era, eu sentava ao lado dela, segurava a mão dela. Eu levava o sabonete de lavanda favorito dela. Eu lia para ela. Às vezes, eu só falava sobre o dia a dia. Jairo visitava também, mas com menos frequência. Quando ia, parecia sempre apressado, sempre perguntando aos funcionários sobre a papelada, sobre as contas de Helena, sobre os remédios dela. Agora, parada na minha cozinha com as palavras de Jairo ainda zunindo nos meus ouvidos, percebi que eu estava cega demais para ver. Aquilo não era luto falando, era ganância. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui discar. Liguei para o Recanto das Flores imediatamente. Bom dia, Recanto das Flores. Como posso ajudar? A voz da recepcionista era alegre. Estou ligando sobre minha mãe, Helena Rodrigues. Acabei de saber que ela faleceu ontem à noite. Houve uma pausa. Sinto muito, dona Rodrigues. Nádia Rodrigues. Meu irmão Jairo acabou de ligar para me dizer que nossa mãe morreu. Deixe-me verificar nossos registros. Pausa longa. Senhora, não vejo nenhum óbito registrado. Deixe-me verificar com o posto de enfermagem. Meu coração começou a martelar. Dona Nádia? Uma voz mais firme assumiu. Aqui é a enfermeira Patrícia Oliveira. Sou a chefe do andar da sua mãe. Eu não tenho certeza de que informação você recebeu, mas sua mãe está bem. Ela está tomando café da manhã agora mesmo no refeitório. O quarto girou. Sentei pesadamente. Ela está viva? Sim, senhora. Existe alguma confusão? Você pode me fazer um favor? Minha voz saiu como um sussurro. Não conte a ninguém que eu liguei, especialmente não para o meu irmão. Desliguei e imediatamente liguei para Lívia. Mãe, são quase 7 da manhã. O que houve? Seu tio acabou de me dizer que a vovó morreu, mas ela não morreu. Ela está viva, Lívia. Eu acho que Jairo está tentando dar um golpe final. Mãe, isso é crime. O que você vai fazer? Não sei ainda, mas preciso descobrir isso rápido. Ele disse que o funeral é na sexta. Daqui a 3 dias. Depois de falar com Lívia, contatei Roberto Dantas, um advogado antigo da família. Nádia, ele disse, isso é gravíssimo. Se seu irmão tem a procuração e está mentindo sobre a morte ou desviando bens, é estelionato e apropriação indébita. Mas precisamos de provas. Que tipo de prova? Extratos bancários, transferências, laudos médicos, fingir a morte e planejar um funeral. Isso cruza qualquer limite. Em seguida, contratei uma investigadora particular, Sara Campos. Ela chegou na minha casa naquela tarde. Há quanto tempo seu irmão tem a procuração? Ela perguntou. 4 meses, logo depois que mamãe supostamente adoeceu. Sara assentiu. Me dê 48 horas. Vou levantar a capivara financeira dele e da sua mãe. Naquela noite, fui ao asilo sem avisar. Quando cheguei ao quarto de Helena, ela estava olhando a chuva pela janela. Parecia mais magra, vestindo um casaco que eu não conhecia. Mãe, chamei suavemente. Sou eu, Nádia. Ela se virou. Os olhos encontraram os meus. Por um instante vi lucidez. Sou eu, repeti. Sua filha. Ela piscou, a boca se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Uma enfermeira entrou e o momento passou. Voltei para casa pensando. O que Jairo planejava? Um funeral falso para oficializar a morte e sacar seguros ou vender imóveis restantes? Era insano, mas audacioso. Quem duvidaria de um filho de luto? Sara me ligou na manhã seguinte. Nádia, sente-se. Seu irmão limpou tudo. Nos últimos 4 meses, ele transferiu mais de R$300 mil das contas da sua mãe. Vendeu o sítio no interior através de um contrato de gaveta fraudulento. Usou os cartões de crédito dela. E fez um empréstimo dando a casa dela como garantia. Fiquei enjoada. Quanto? 200 mil no empréstimo. No total, ele desviou mais de R$500 mil. Meu Deus, tem mais.
Dr. Túlio, o médico, é amigo de infância do Jairo. Jogam futebol juntos. Então a demência pode ser causada pelos remédios? Sim. Excesso de sedativos explicaria tudo. Não posso provar ainda, mas é a teoria mais provável. Isso é tentativa de homicídio. Preciso que você volte lá e tente gravar qualquer conversa com seu irmão. A lei permite gravar conversas das quais você participa. Voltei ao asilo à tarde. O quarto estava vazio. Onde está minha mãe? Perguntei a uma funcionária. Ah, dona Nádia, seu irmão a levou para passear. Disse que ela precisava de ar. Meu sangue gelou. Corri para o estacionamento. O carro de Jairo não estava lá. Liguei insistentemente, sem resposta. 3 horas depois, eles voltaram. Jairo tirou mamãe do carro. Ela parecia dopada. Jairo! Gritei. Ele se assustou, mas logo forçou um sorriso. Nádia? O que faz aqui? Você disse que mamãe morreu. E aqui está ela. Ele riu, nervoso. Ah, aquilo. Foi um engano do asilo. Me ligaram errado, eu ia te avisar. Alarme falso. Onde você a levou? Só dar uma volta. Ela mal consegue ficar em pé. Ele fechou a cara. Eu sou o procurador. Eu decido o que é melhor. Não se meta ou arranje um advogado. Ele entrou com ela. Fiquei no estacionamento, vendo a chuva aumentar. Meu celular tocou. Número privado. Alô? Nádia. Um sussurro rouco. Quem é? Sou eu. Sua mãe. Gelei. Mãe? Escute. Não tenho tempo. Venha ao meu quarto hoje à noite depois das 10. Garanta que Jairo não esteja e não conte a ninguém. A linha caiu. Aquela voz era a voz da minha mãe lúcida. Voltei depois das 10. Entrei pela porta lateral. O quarto estava na penumbra. Quando entrei, mamãe estava sentada na cama, com o olhar firme e claro. A mulher demente tinha sumido. Feche a porta, querida, ela disse com sua voz normal. Obedeci, tremendo. Mãe, você está curada? Estou bem. Estive bem o tempo todo. Mas como? Eu estava fingindo. Sentei, atordoada. Fingindo? Ela segurou minha mão com firmeza. Nádia, percebi que precisava saber quem cuidaria de mim por amor, e não pelo dinheiro. Quando Jairo pediu a procuração, vi a chance. Consultei meu advogado de confiança, Benjamin Porto. Blindamos a maior parte do patrimônio num fundo que Jairo não pode tocar. Deixei nas contas apenas o suficiente para ver até onde ele iria. Você sabia que ele ia roubar? Eu suspeitava. Mas precisava ter certeza. E precisava ver quem viria me visitar quando eu não tivesse nada a oferecer além da minha companhia em silêncio. Comecei a chorar. Você veio 3 vezes por semana, Nádia. Leu para mim, cuidou de mim. Jairo só veio para roubar. Ele levou mais de $500 mil. Eu sei. Documentei tudo. Gravei cada conversa, cada ameaça. Ele me disse hoje que eu sofreria um acidente. Ele está desesperado. O dinheiro que deixei disponível acabou. Mãe, vamos à polícia agora. Não. Temos um plano. O investigador Tiago Marques já está ciente. Vamos deixar o teatro ir até o fim. Preciso que confie em mim. Nos 2 dias seguintes, o plano foi montado. Câmeras escondidas, apoio das enfermeiras de confiança, Patrícia e sua equipe e a polícia de sobreaviso. Jairo seguiu com o plano dele. Na quinta à noite, ele trouxe papéis para mamãe assinar. Ela rabiscou algo ilegível. Ele ficou frustrado. Na quinta à noite, ele veio de novo, com Amanda. Depois que minha sobrinha saiu, ele tentou dopar mamãe com uma dose maciça de sedativos. Mamãe fingiu tomar, mas escondeu o remédio. Amanhã você estará em paz, ele disse. Sexta-feira, o dia do funeral. Jairo reservou uma capela chique. Flores caras, música triste. Ele avisou a todos que o caixão estaria fechado para a cerimônia antes da cremação. Cheguei com Lívia. A sala estava cheia. Jéssica, esposa de Jairo, chorava lágrimas de crocodilo. Amanda, minha sobrinha, parecia desolada de verdade. Marcos, o filho mais velho, estava quieto. Jairo subiu ao púlpito. Estamos aqui para celebrar a vida de Helena Rodrigues. Ele começou, a voz embargada. No último mês, ela confiou em mim para cuidar de tudo. Ela sabia que eu era o filho que resolveria as coisas. Apertei a mão de Lívia. Ela queria que eu ficasse com o que restou,
Para cuidar da família, ele continuou. Levantei-me. Interessante, Jairo. Por que não conta onde mamãe realmente está? O burburinho começou. Nádia, sente-se, ele sibilou. Onde está o corpo? Liguei para o crematório. Não tem corpo nenhum lá. É uma cerimônia simbólica antes do traslado. Ele mentiu. Mamãe morreu. O médico atestou. Nesse momento, as portas do fundo se abriram. Minha mãe entrou, caminhando com seu andador, mas de cabeça erguida. 2 policiais logo atrás. O choque foi geral. Gritos, desmaios. Jairo ficou branco como papel. Olá, filho, ela disse, a voz ecoando. Eu não morri, mas sua herança morreu. Mãe? Ele gaguejou. Você... Isso é um milagre. Você estava confusa. Não, Jairo, eu estava testando você. E tenho tudo gravado. Cada centavo roubado, cada plano de forjar minha morte. Os policiais avançaram. Jairo Rodrigues, o senhor está preso por estelionato, apropriação indébita e tentativa de homicídio. Jéssica tentou sair de fininho, mas foi interceptada. Amanda correu para abraçar a avó, chorando de alívio. Jairo saiu algemado, gritando que precisava do dinheiro, que era culpa dela. Você deixou de ser meu filho quando escolheu o dinheiro em vez da minha vida, ela disse. Levamos mamãe para minha casa. Mais tarde, ela explicou tudo a Lívia e Douglas, que veio de Florianópolis. Comecei a desconfiar quando vi cobranças de jogo nas coisas dele, ela contou. Quis proteger meu patrimônio, mas principalmente quis proteger meu coração da dúvida. Agora eu sei a verdade. Naquela noite, Amanda veio à minha casa. Ela parou na minha porta, com os olhos inchados de chorar, apertando uma pasta contra o peito. Tia Nádia, posso entrar? Eu a puxei para um abraço. Claro, querida. Sentamos na mesa da minha cozinha. Mamãe tinha ido descansar no meu quarto de hóspedes. Lívia estava lá também. Trouxe isso, Amanda disse, deslizando a pasta para mim. Mensagens de texto entre meus pais. Encontrei no tablet de papai. Abri a pasta. As mensagens estavam impressas, datadas ao longo dos últimos 4 meses. Jairo. Ela assinou os papéis hoje. Mal sabia o que estava fazendo. Jéssica. Ótimo. Quanto você conseguiu? Jairo. Mais 80 mil. Transferi para a conta. Jéssica. Precisamos agir mais rápido. Nádia está visitando demais. Ela pode notar algo. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Mensagem após mensagem, documentando o roubo, a conspiração e então, datada de 3 dias atrás. Jairo. Tem que ser esta semana. Já reservei a funerária. Jéssica. Tem certeza? E se alguém descobrir? Jairo. Quem vai descobrir? Ela já está morta no papel. Só precisamos oficializar. Jéssica. E Nádia? Jairo. Deixa ela sofrer o luto. Quando ela pensar em fazer perguntas, vai ser tarde demais. Tudo já vai ter sido transferido. Olhei para Amanda. Ela chorava silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, ela sussurrou. Juro, tia Nádia. Eu achava que a vovó estava realmente doente. Eu achava que papai estava ajudando ela. Eu não sabia que eles estavam roubando dela. Eu não sabia sobre o funeral falso até esta manhã, quando mãe me disse para me vestir. Ah, querida. Dei a volta na mesa e a abracei. Isso não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Mas eles são meus pais. Como puderam fazer isso? Como puderam planejar? Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Na manhã seguinte, sábado, a polícia prendeu Jéssica no Recanto das Flores assim que ela chegou para o turno. De acordo com o investigador Tiago, ela tentou se fazer de inocente no começo. Eu não sabia o que Jairo estava fazendo, ela alegou. Sou só uma enfermeira. Eu estava cuidando de Helena como qualquer boa nora. Aí mostraram a ela as mensagens de texto, os registros bancários mostrando que ela tinha sido quem abriu as contas laranjas, as imagens de segurança dela revirando as coisas de mamãe no asilo, e o depoimento de Patrícia e das outras enfermeiras que estavam ajudando mamãe. Jéssica Rodrigues estava supermedicando sua mãe. Patrícia disse à polícia no depoimento que Roberto compartilhou comigo depois. Ela colocava sedativos extras na medicação da noite de Dona Helena. Eu a vi fazer isso 2 vezes. Quando a questionei, ela disse que Dr. Túlio tinha pedido, mas quando chequei os prontuários, não havia tal ordem.
A licença de enfermagem de Jéssica foi suspensa imediatamente. O conselho de enfermagem estava abrindo sua própria investigação. Ela foi acusada como cúmplice de fraude e abuso de idoso. Marcos veio me ver naquela tarde. Diferente de Amanda, ele não tinha chorado muito. Parecia entorpecido, em choque. Tia Nádia, ele disse, sentado na minha sala. O que vai acontecer com eles? Eles vão ter um julgamento. Se condenados, provavelmente vão para a prisão. Por quanto tempo? Olhei para Roberto, que tinha vindo me ajudar a lidar com a parte legal. Ele ajustou os óculos. Abuso de idoso com roubo e estelionato. Jairo está olhando para 5 a 10 anos. Jéssica, como cúmplice e por usar a posição dela como profissional de saúde para facilitar o crime, provavelmente 3 a 7. O rosto de Marcos estava inexpressivo. Ótimo. Eu pisquei. Marcos, eles merecem. A voz dele estava plana. Sabe o que pai me disse semana passada? Ele disse que, assim que a vovó se fosse, ele pagaria minhas mensalidades atrasadas. Disse que eu não precisaria mais trabalhar em 2 empregos. Disse que estaríamos feitos para a vida toda. Ele olhou para mim. Eu achei que ele quis dizer de herança, tipo, que a vovó deixaria algo para ele e ele dividiria. Eu não sabia que ele estava roubando. Eu não sabia que ele estava planejando fingir a morte dela. Você disse algo sobre os pagamentos? Eu disse a ele que não queria o dinheiro dele, que eu pagaria minhas próprias dívidas. O maxilar de Marcos endureceu. Ele riu de mim, me chamou de ingênuo, disse que eu entenderia quando fosse mais velho, quando tivesse responsabilidades reais. Ele pausou. Tenho 25 anos, tia Nádia. Trabalho muito entre 2 empregos para pagar a faculdade. Eu sei sobre responsabilidade. O que eu não sei é como fingir a morte de alguém por dinheiro. Domingo de manhã, levei mamãe para visitar Douglas na outra cidade. Voamos juntas. Presente de mamãe. Ela insistiu. Douglas nos encontrou no aeroporto com os filhos. Uma neta de 7 anos correu para a bisavó. Vovó, papai disse que você estava doente, mas agora você está melhor. Mamãe se ajoelhou devagar, com cuidado, e a abraçou. Estou muito melhor agora, querida. Na casa de Douglas, sentamos na varanda. As crianças brincavam no quintal. A esposa de Douglas trouxe café. Mãe, Douglas disse baixinho, por que você não me contou? Eu poderia ter ajudado. Você estava longe, querido. O que você poderia ter feito? Mamãe deu um tapinha na mão dele. Além disso, você tem sua própria família, sua própria vida. Eu não podia te sobrecarregar com isso. Você é minha mãe. Você nunca é um fardo. Eu sei disso agora. Mamãe sorriu. Mas, Douglas, eu precisava fazer isso sozinha. Eu precisava provar para mim mesma, tanto quanto para qualquer um, que eu não estava indefesa, que eu ainda era capaz de me proteger. Passamos o dia todo lá. Foi bom ver Douglas com os filhos, ver mamãe ler histórias para eles, fingir por algumas horas que éramos apenas uma família normal visitando no fim de semana. Mas naquela noite, enquanto sentávamos na varanda depois que as crianças foram para a cama, Douglas fez a pergunta que eu estava temendo. O que acontece agora com Jairo? Ele vai a julgamento. Eu disse. Provavelmente vai ser condenado. E Jéssica também. E mamãe, e as enfermeiras, e Amanda, já que ela encontrou aquelas mensagens. Douglas ficou quieto por um longo momento. Não acredito que ele fez isso. Digo, Jairo sempre foi focado em dinheiro, consciente de status, mas isso... planejar fingir a morte de mamãe. As pessoas fazem coisas terríveis quando estão desesperadas, mamãe disse suavemente. Ele não estava desesperado, eu disse, surpresa com a raiva na minha voz. Ele estava ganancioso. Tem diferença. Voamos de volta para casa na segunda-feira de manhã. Quando chegamos, tinha um carro na entrada que eu não reconheci. Uma mulher saiu assim que encostamos. 40 e poucos anos, aparência profissional. Dona Nádia? Nádia Rodrigues? Sim. Sou Lara Viana, de uma emissora de TV. Eu esperava poder falar com a senhora sobre a prisão do seu irmão. A história da sua mãe fingindo demência para pegar o filho roubando dela está gerando muito interesse. Mamãe deu um passo à frente. Mocinha, agradeço seu interesse, mas minha família e eu precisamos de privacidade agora. Eu entendo, dona Helena, mas sua história poderia ajudar outros. Abuso de idosos é... Estou ciente de quão comum é. Mamãe disse firmemente. Eu vivi isso.
E quando eu estiver pronta para compartilhar minha história publicamente, eu farei isso. Mas não hoje. Lara Viana me entregou um cartão de visita. Quando estiverem prontas, por favor, me liguem. Essa história merece ser contada. Depois que ela saiu, olhei para a mamãe. Você vai falar com a imprensa eventualmente? Talvez. Ela pareceu cansada de repente. Nádia, isso não é mais só sobre Jairo. Existem milhares de pessoas idosas sendo abusadas pelos próprios filhos. Se minha história ajudar pelo menos uma pessoa a reconhecer os sinais, falar, se proteger, então talvez algo de bom tenha saído de tudo isso. Nas semanas seguintes, a vida se ajustou num novo normal estranho. Mamãe se mudou para um apartamento perto da minha casa, num prédio com boa segurança e uma comunidade ativa de idosos. Ela cansou da casa grande. Lembranças demais, ela disse. Manutenção demais. Amanda e Marcos vinham visitar com frequência. Amanda tinha saído da casa dos pais e estava ficando com amigos enquanto resolvia as coisas. Marcos continuou trabalhando nos 2 empregos, mas parecia mais leve de alguma forma, como se um peso tivesse sido tirado. Tia Nádia, Amanda disse uma noite enquanto cozinhávamos o jantar juntas na minha cozinha. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você acha que papai fez isso? Digo, eu sei sobre o jogo. Eu sei sobre as dívidas, mas planejar de verdade fingir a morte da vovó, isso não é mais só sobre dinheiro. Isso é algo mais sombrio. Pensei sobre isso enquanto cortava legumes. Acho que seu pai ficou preso numa mentira. Primeiro o jogo, depois as dívidas, depois as tentativas desesperadas de encobrir as dívidas. Cada passo parecia justificado para ele por causa do passo anterior. Antes que percebesse, ele tinha ido tão longe naquele caminho terrível que fingir a morte de mamãe realmente pareceu uma solução. Isso não é desculpa, Amanda disse com ferocidade. Não, não é. É uma explicação. Tem diferença. Olhei para ela. Amanda, você pode entender como alguém fez as escolhas que fez sem perdoá-los por isso. Você pode ter compaixão por como eles se perderam sem desculpar onde foram parar. Ela ficou quieta por um momento. Você acha que ele algum dia vai se arrepender? Se arrepender de verdade? Não sei, querida. Espero que sim, mas isso é algo que ele tem que descobrir por si mesmo. 6 semanas após a prisão, Roberto me ligou. Nádia, Jairo quer te ver. Ele pediu uma reunião no centro de detenção. Meu estômago revirou. Não sei se consigo encarar ele. Você não precisa, mas ele diz que tem algo para te contar. Algo sobre sua mãe. Aquilo chamou minha atenção. O que sobre ela? Ele não quis dizer, só que é importante. Conversei com mamãe sobre isso naquela noite. Estávamos jantando no apartamento novo dela. Só nós 2. Quer que eu vá com você? Ela perguntou. Não. Se tem algo que ele precisa dizer sobre você, eu devo ouvir primeiro. Decidir se você precisa saber. No dia seguinte, dirigi até o presídio. O prédio era cinza, institucional. Por dentro era tudo luzes frias e paredes bege. Trouxeram Jairo para a sala de visitas. Ele parecia terrível. Tinha perdido peso. O cabelo estava mais grisalho do que eu lembrava. O uniforme ficava largo no corpo dele. Nádia. A voz dele falhou. Obrigado por vir. Sentei de frente para ele, separada por um vidro. Peguei o interfone. Ele pegou o dele. O que você quer, Jairo? Preciso te contar uma coisa sobre mamãe. Ele respirou fundo. Ela está doente. Realmente doente. Terminal. Meu coração parou. O quê? É por isso que eu fiz? Por que peguei o dinheiro? As palavras dele vinham rápido agora. Desespero. 2 anos atrás, mamãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Estágio 4. Os médicos deram a ela 6 meses. Ela não queria que ninguém soubesse. Ela me fez jurar segredo. Disse que queria viver os últimos dias normalmente. Senti frio no corpo todo. Você está mentindo. Não estou. Ligue para a médica dela, doutora Catarina Lobo. Ela vai confirmar. Ele se inclinou para a frente. Nádia, peguei o dinheiro para os tratamentos dela. Tratamentos experimentais que o plano de saúde não cobria. Eu me falência tentando salvá-la. O jogo? Isso foi antes, mas eu parei. Parei 2 anos atrás quando ela foi diagnosticada. Tudo o que fiz depois disso foi por ela. Então, por que o funeral falso? Por que fingir que ela morreu? Porque ela já deveria estar morta.
Os tratamentos funcionaram melhor do que qualquer um esperava. Ela está em remissão há 6 meses, mas eu já tinha pegado o dinheiro para tratamentos que deveriam custar o dobro do que custaram. Eu estava tentando devolver, mas fiz investimentos tentando fazer o dinheiro crescer de volta, e eles falharam. Eu entrei em pânico. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Não sou um ladrão, Nádia. Não sou um monstro. Eu estava tentando salvar a vida da nossa mãe. Levantei. Nádia, por favor. Desliguei o telefone e saí. Dirigi direto para o consultório da doutora Catarina Lobo. Não liguei. Apenas apareci e recusei sair até que ela me atendesse. Dona Nádia, ela disse, fechando a porta do consultório atrás de nós. Presumo que seja sobre as alegações do seu irmão. Minha mãe está morrendo? Doutora Catarina sentou na mesa dela. Sua mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas em estágio inicial há 2 anos. Sim, mas não era estágio 4. Era estágio 1, altamente tratável. Fizemos cirurgia, ela fez quimioterapia. Ela está livre do câncer há 18 meses. Senti como se tivesse levado um soco. Então, Jairo, seu irmão estava envolvido no cuidado médico dela? Sim, mas os tratamentos foram cobertos pelo plano de saúde. Não houve procedimentos experimentais, nenhuma batalha secreta pela vida dela. O rosto da doutora Catarina estava severo. Dona Nádia, seu irmão está tentando reescrever a história para fazer de si mesmo um herói em vez de um criminoso. Contei para a mamãe naquela noite. Sentamos na sala dela, chá esfriando na mesa de centro entre nós. Sinto muito que você tenha tido que ouvir isso, ela disse baixinho. Sobre o câncer. Por que você não me contou? Porque eu não queria que você se preocupasse. Era estágio inicial. O prognóstico era bom e eu estava certa. Eu venci. Ela pegou minha mão. Nádia, Jairo sabe sobre isso porque ele me levou a algumas consultas quando você estava lidando com o inventário de Horácio. Só isso. Ele não teve papel especial. Ele não pagou por nada. Ele está tentando justificar o injustificável. Ele olhou no meu olho e mentiu. Sim, é o que as pessoas fazem quando ficam sem verdade. Mamãe apertou minha mão. Nádia, seu irmão está num buraco tão fundo que ele não consegue mais ver a luz. Ele vai dizer qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa que faça com que ele não seja o vilão da própria história. Você acha que ele algum dia vai aceitar o que fez? Não sei. Talvez a prisão dê tempo para ele refletir. Talvez não. Ela sorriu com tristeza. Tudo o que sei é que fiz o que tinha que fazer. Me protegi. Encontrei a verdade. E aprendi quem realmente me amava. 2 meses após o funeral, aquele que não aconteceu, numa manhã fria, o julgamento começou. O fórum estava lotado. Mídia alinhada do lado de fora. Lara Viana estava lá junto com repórteres de todos os grandes veículos. O caso da acusação era avassalador. 127 horas de gravações de áudio e vídeo. Registros financeiros mostrando cada roubo, depoimento das 3 enfermeiras, mensagens de texto de Amanda, relatórios de investigação de Sara. O advogado de Jairo tentou argumentar capacidade diminuída devido ao estresse, tentou pintá-lo como um homem desesperado, fazendo escolhas ruins sob pressão. Tentou trazer o câncer como fator atenuante. A juíza não comprou. Senhor Rodrigues, a juíza disse, olhando para Jairo por cima dos óculos. O senhor tinha recursos, tinha educação, tinha opções. O que o senhor não tinha era integridade. O senhor escolheu explorar a confiança da sua mãe, fingir a condição médica dela e planejar uma fraude elaborada. Essas não foram decisões rápidas tomadas sob estresse. Esta foi uma campanha sustentada de abuso ao longo de 4 meses. Jairo foi sentenciado a 8 anos de prisão. Jéssica pegou 5. Ambos foram ordenados a devolver o dinheiro roubado mais danos. Doutor Túlio Pinheiro, o médico que diagnosticou a demência de mamãe, recebeu uma suspensão de 1 ano e serviço comunitário. A investigação descobriu que ele tinha sido negligente no diagnóstico, mas não deliberadamente cúmplice. Jairo tinha mentido para ele também. Aparentemente, outra vítima da teia de mentiras do meu irmão. Depois da sentença, mamãe, Lívia, Douglas, Amanda, Marcos e eu fomos a um restaurante tranquilo perto do fórum. Pedimos vinho, brindamos à justiça, à família, aos novos começos. Vovó,
Amanda disse baixinho. Posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Você se arrepende? Do jeito que testou papai e tia Nádia? Mamãe ficou quieta por um longo momento. Arrependo que tenha sido necessário. Arrependo que meu próprio filho pudesse fazer o que fez. Mas, Amanda, não me arrependo de descobrir a verdade. Tenho 83 anos. Eu tinha que saber quem me amaria quando eu não tivesse nada para dar. Ela olhou para mim. Nádia veio 3 vezes por semana. Ela me trouxe sabonete de lavanda e leu para mim. Ela escovou meu cabelo e segurou minha mão. Ela me amou quando achou que eu não podia amá-la de volta. É isso que a família faz. Família de verdade. E papai? A voz de Amanda era pequena. Ele ainda é família? Sangue não faz de você família, querida. Amor faz. Escolha faz. Estar presente faz. Mamãe estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Amanda. Seu pai fez escolhas que o colocaram fora da nossa família. Mas você não. Marcos não. Vocês ainda estão aqui. Vocês ainda estão nos escolhendo. Isso faz de vocês família. Amanda começou a chorar. Marcos colocou o braço ao redor dela. E sentada ali naquele restaurante, vendo minha mãe consolar os netos, percebi algo. Jairo não tinha apenas testado as defesas de mamãe. Ele tinha testado todos nós. E nós passamos. Não porque éramos perfeitos, mas porque, quando importava, escolhemos o amor em vez do conforto, a verdade em vez da paz, a justiça em vez da lealdade familiar cega. Tínhamos escolhido o que era certo e isso, pensei ao levantar meu copo para brindar a minha mãe notável, foi o verdadeiro teste o tempo todo. 3 meses após o julgamento, a vida começou a encontrar um novo ritmo. O clima esquentou na cidade, trazendo o verde de volta. Mamãe tinha se adaptado ao apartamento e entrado para um clube do livro. Amanda estava prosperando na faculdade. Marcos tinha largado um dos empregos e estava realmente dormindo mais de 4 horas por noite. E eu estava aprendendo a ser apenas Nádia de novo. Não Nádia, a filha preocupada. Não Nádia, a investigadora. Apenas Nádia. Mas algumas manhãs eu acordava e esquecia. Pensava em visitar mamãe no Recanto das Flores, checar se ela estava bem. Aí eu lembrava que ela estava bem. Ela sempre esteve bem. E eu sentia aquela mistura estranha de alívio e raiva residual tudo de novo. Numa terça-feira, o investigador Tiago me ligou. Nádia, achei que você devia saber. Jairo quer ver sua mãe. Ele pediu uma visita familiar. Meu estômago apertou. Absolutamente não. É direito dele pedir, mas ela não tem que concordar. Ele pausou. Ele diz que escreveu uma carta para ela. Quer que eu verifique primeiro? Sim, por favor. A carta chegou 2 dias depois, encaminhada pelo escritório de Roberto. Sentei na mesa da cozinha de mamãe, o envelope entre nós como algo perigoso. Quer que eu leia primeiro? Perguntei. Mamãe balançou a cabeça. Vamos ler juntas. Abri com cuidado. A letra de Jairo estava trêmula, não como a escrita confiante de sempre dele. Querida mãe, não espero que você me perdoe. Não espero nem que leia isso, mas preciso escrever mesmo assim. Toda noite aqui, sonho com quando eu tinha 8 anos. Lembra quando quebrei a vara de pescar favorita de papai? Eu estava com tanto medo de te contar, mas você me sentou e disse: Jairo, erros acontecem, mas mentir sobre eles torna tudo pior. Sempre diga a verdade, mesmo quando for difícil. Esqueci essa lição em algum lugar do caminho. Você me perguntou uma vez durante uma das minhas visitas, quando estava doente, por que eu nunca mais dizia que te amava. Fingi não te ouvir. A verdade é que eu não achava que tinha o direito. Não quando estava te roubando. Não quando estava mentindo na sua cara. Quero que saiba que comecei a jogar porque estava apavorado. Apavorado de ser um fracasso. Apavorado que todos vissem que eu não era tão bem-sucedido quanto fingia ser. Cada aposta deveria ser a que consertaria tudo. Cada perda tornava a próxima aposta ainda mais necessária. Quando você ficou doente, realmente doente com o câncer, achei que Deus estava me punindo pelo jogo, pelas dívidas, por ser um filho terrível. Eu te levava para aquelas consultas e pensava isso é minha culpa de alguma forma. Então você melhorou e achei que talvez eu tivesse recebido uma segunda chance. Mas a essa altura eu já tinha roubado tanto, já tinha mentido tanto.
O buraco era tão fundo que eu não via como sair. O funeral não era mais sobre o dinheiro. Era sobre tornar todas as minhas mentiras verdadeiras. Se você realmente tivesse ido, então todas as coisas que fiz para me preparar para você ir fariam sentido. É insano, eu sei. Mas é onde minha cabeça estava. Nádia me contou sobre seu teste. Como você estava fingindo o tempo todo. Como você estava me vendo falhar todo santo dia. Fiquei com raiva no começo. Pensei, como você pôde fazer isso comigo, seu próprio filho? Mas tive tempo para pensar. Você não estava fazendo isso comigo. Você estava se protegendo de mim, porque eu já tinha te mostrado quem eu tinha me tornado. Amanda veio me ver semana passada. Ela me disse que está morando com Nádia agora, que você pagou a mensalidade dela, que ela quer ser enfermeira, mas do tipo que realmente ajuda as pessoas, não do tipo que a mãe dela foi. Ela disse, pai, a vovó não destruiu nossa família. Você destruiu. Ela só garantiu que todos pudessem ver. Ela está certa. Mãe, não sei como sentir muito o suficiente pelo que fiz. Não sei como consertar isso. Estou na prisão e mereço estar aqui. Mas antes que você desista de mim completamente, preciso que saiba que você estava certa em me testar. Estou feliz que tenha feito isso, porque se não tivesse, eu teria te destruído e teria passado o resto da minha vida dizendo a mim mesmo que era justificado. Pelo menos agora tenho que encarar o que sou, quem me tornei. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo nada. Só queria que soubesse que seu filho, o verdadeiro, o de 8 anos que chorou quando quebrou aquela vara de pescar, ele ainda está aqui em algum lugar. Estou tentando encontrá-lo de novo. Eu te amo. Deveria ter dito isso mais vezes quando tive a chance. Jairo. Mamãe pousou a carta com cuidado. As mãos dela estavam firmes, mas lágrimas escorriam pelo rosto dela. Nádia, ela disse baixinho. Preciso pensar sobre isso. Na semana seguinte, mamãe ficou mais quieta que o normal. Ela olhava pela janela para o horizonte da cidade. Pegava livros e os largava sem ler. Eu sabia que ela estava lutando com algo grande. Finalmente, num domingo à tarde, ela me ligou. Quero vê-lo. Mãe, tem certeza? Não, mas preciso. Na terça-feira seguinte, levei mamãe ao presídio. Investigador Tiago tinha arranjado uma sala privada, não as cabines de vidro, mas uma sala real onde eles pudessem sentar de frente um para o outro numa mesa. Quer que eu entre com você? Perguntei enquanto estávamos sentadas no estacionamento. Não, querida. Isso é entre mim e meu filho. Esperei na sala de visitas por 1 hora. Quando mamãe finalmente saiu, parecia exausta, mas de alguma forma mais leve. O que aconteceu? Perguntei enquanto dirigíamos para casa. Conversamos. Conversamos de verdade pela primeira vez em talvez 30 anos. Ela olhou pela janela. Ele está quebrado, Nádia. Completamente quebrado. A prisão não o endureceu. O fez pequeno. Ele chorou. Pediu desculpas por coisas que eu tinha esquecido. Perguntou sobre Amanda e Marcos. O que você disse? Contei a verdade. Que Amanda está prosperando sem ele. Que Marcos está mais saudável sem o peso das expectativas dos pais. Que eles estão construindo vidas baseadas em integridade, não em engano. Ela se virou para me olhar e disse a ele que eu o perdoo. Quase desviei o carro. Você o quê? Eu o perdoo. Não porque o que ele fez foi ok, não porque vou ter um relacionamento com ele, mas porque carregar essa raiva estava me deixando doente. Ela sorriu com tristeza. Nádia, o perdão não é para ele, é para mim. Tenho 83 anos. Não tenho tempo a perder com amargura. Isso significa que você vai visitá-lo de novo? Não. Eu disse isso a ele também. Eu o perdoo, mas não sou mais a mãe dele. Não do jeito que importa. Ele fez escolhas que cortaram esse laço. Perdão não significa fingir que essas escolhas não aconteceram. Aquela conversa com mamãe mudou algo em mim. Eu vinha carregando raiva por meses de Jairo e Jéssica, de toda a situação. Mas vendo mamãe deixar ir, percebi que não queria carregar aquilo mais também. Na semana seguinte, fui ver Jéssica. Ela estava na ala feminina, parecendo tão quebrada quanto Jairo. O uniforme de enfermeira dela tinha sido substituído pelo do presídio. O cabelo geralmente perfeito estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Nádia, ela disse quando a trouxeram. Não achei que você viria. Eu não achei que viria também. Ficamos em silêncio por um momento. Então Jéssica falou.
Sei que você me odeia. Eu odiava. Não tenho certeza se odeio mais. Principalmente estou apenas triste. Triste? Triste que você tinha tudo. Um emprego em que era boa, 2 filhos lindos, uma família, e jogou tudo fora por dinheiro. Inclinei-me para a frente. Jéssica, por quê? Você é enfermeira. Sabe o que o abuso de idoso faz com as pessoas. Você provavelmente já denunciou isso você mesma. O que fez você pensar que era ok fazer isso com Helena? Ela estava chorando agora. Choro feio que deixava o rosto todo vermelho. Eu não sei. Honestamente não sei. Começou pequeno. Jairo dizia: pode só checar os remédios de mamãe? Ver se ela está tomando. Depois virou: pode adicionar isso ao prontuário dela? Depois: pode dar isso a ela em vez daquilo? Ela limpou o nariz. Quando percebi o que estávamos fazendo, já era cúmplice. Já era culpada. Então, só continuei. Você tinha uma escolha. Todo santo dia. Você tinha uma escolha. Eu sei. A voz dela quebrou. Nádia, acordo toda manhã e a primeira coisa que penso é: o que eu fiz? Não consigo acreditar que fiz aquelas coisas. É como assistir a vida de outra pessoa, alguém que não reconheço. A pessoa que fez aquelas coisas é você, Jéssica. Não uma estranha. Você. Eu sei, ela sussurrou. Levantei para sair. Então me virei. Seus filhos, Amanda e Marcos, eles vão ficar bem. Apesar de você, apesar de Jairo, eles estão escolhendo ser melhores do que o que vocês ensinaram. Fico feliz. Ela realmente sorriu através das lágrimas. Diga a Amanda. Diga que sinto muito por não ter sido a mãe que ela merecia. Diga a você mesma. Escreva uma carta. Dê a ela a chance de decidir se quer ouvir de você. A vida continuou. Amanda se mudou para o quarto vago de mamãe por alguns meses enquanto juntava dinheiro. As duas ficavam acordadas até tarde, conversando e rindo. Às vezes eu ia lá e as encontrava assistindo a filmes antigos, dividindo pipoca, parecendo qualquer avó e neta. Uma noite, Amanda me mostrou uma carta. Mamãe me escreveu. Você vai responder? Não sei. Parte de mim quer. Parte de mim acha que ela não merece. Ela me olhou com aqueles olhos jovens e incertos. O que eu devo fazer? Não posso responder isso por você, querida. Mas posso te dizer o seguinte: o perdão é um presente que você dá a si mesma, não a eles. Se você vai ter um relacionamento com sua mãe de novo, é algo separado de perdoá-la. Você pode perdoar e ainda manter limites. Você pode curar sem deixá-la entrar na sua vida de novo. Amanda assentiu devagar. Acho que preciso de mais tempo. Então leve o tempo que precisar. Você tem todo o tempo do mundo. Em agosto, algo inesperado aconteceu. Lara Viana me ligou de novo. Nádia, sei que sua mãe não quis falar com a imprensa antes, mas vamos fazer um documentário sobre abuso de idosos. Adoraríamos incluir a história da sua família. Com sua permissão, claro. Conversei com mamãe. Ela ficou quieta por um longo tempo. Então disse: sim, vamos fazer. O documentário levou 3 meses para ser filmado. Entrevistaram mamãe, eu, Lívia, Douglas, Amanda, Marcos. Falaram com o investigador Tiago, Roberto Dantas, Sara Campos, até Patrícia e as outras enfermeiras. Não sensacionalizaram. Não fizeram de mamãe uma heroína ou de Jairo um monstro de filme. Apenas contaram a verdade. Uma mulher idosa, encarando a realidade do envelhecimento, decidiu testar as pessoas que diziam amá-la. E, ao fazer isso, descobriu um plano que a teria deixado sem dinheiro e sozinha. O documentário foi ao ar em novembro. Chamava-se O Teste Final. Em dias, foi visto milhões de vezes. Mamãe começou a receber cartas, centenas delas, de pessoas compartilhando suas próprias histórias. Filhos adultos que roubaram de pais idosos com medo demais de denunciar abuso, famílias separadas pela ganância e traição, mas também histórias de esperança, pessoas que reconheceram os sinais e buscaram ajuda, famílias que tiveram conversas honestas sobre procuração e finanças, comunidades que criaram sistemas de apoio para idosos vulneráveis. Uma carta em particular se destacou. Era de uma mulher chamada Margarida Costa. Querida Dona Helena, assisti a sua história com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu filho é meu procurador há 2 anos. Recentemente notei dinheiro sumindo das minhas contas, contas sendo pagas com atraso,
ele sendo evasivo quando eu perguntava. Antes de ver seu documentário, eu ia ficar quieta. Não queria acreditar que meu próprio filho roubaria de mim. Não queria destruir minha família. Mas sua história me deu coragem. Chamei um advogado. Pedi para investigar. Meu filho tinha pegado mais de 100 mil. Quando confrontado, ele desabou e admitiu tudo. Ele tem um problema com drogas que esconde há anos. Por sua causa, me protegi antes que fosse tarde demais. Estamos conseguindo ajuda para meu filho. Ajuda de verdade, na reabilitação. E transferi meus bens para um fundo gerenciado por um profissional. Meu filho está com raiva agora, mas talvez um dia ele entenda. Eu o salvei de se tornar como seu Jairo. Obrigada por ser corajosa o suficiente para compartilhar sua história. Você me salvou e talvez tenha salvado meu filho também, de certa forma. Com a mais profunda gratidão, Margarida. Mamãe leu aquela carta várias vezes. Então ligou para Lara Viana. Quero fazer mais. Palestras, workshops, o que quer que ajude as pessoas. Em dezembro, mamãe já tinha falado em 12 eventos diferentes. Ela ajudou a estabelecer o Fundo de Proteção ao Idoso Helena Rodrigues, usando o dinheiro que Jairo foi ordenado a devolver. O fundo fornecia assistência legal gratuita para idosos, lutando contra casos de abuso financeiro e financiava programas educacionais sobre responsabilidades de procuração. Na véspera de Natal, nos reunimos no apartamento de mamãe. Eu, Lívia, Douglas e a família dele, Amanda e Marcos. Até Roberto Dantas e Sara Campos se juntaram a nós. Éramos uma família estranha, ligada não pelo sangue, mas pelo que sobrevivemos juntos. Depois do jantar, sentados na sala de mamãe, Amanda fez uma pergunta. Vovó, se você pudesse voltar atrás, faria o teste mesmo assim, sabendo como terminaria? Mamãe pensou com cuidado. Sim, porque Amanda, aprendi algo mais importante do que quem roubaria de mim. Aprendi quem me amaria quando eu não pudesse amá-los de volta. Ela olhou para mim. Nádia veio me visitar 3 vezes por semana. Me trouxe sabonete de lavanda e leu para mim. Segurou minha mão e escovou meu cabelo. Ela me amou quando achou que eu tinha ido embora. Ela olhou ao redor da sala. É isso que é família. Não as pessoas que compartilham seu sangue, mas as pessoas que aparecem, que ficam, que te escolhem repetidamente. E tio Jairo, a filha de 7 anos de Douglas, perguntou inocentemente. Ele ainda é família? Isso é complicado, querida, mamãe disse gentilmente. Jairo sempre será meu filho. Sempre amarei o menininho que ele costumava ser. Mas o homem que ele se tornou fez escolhas que o colocaram fora desta família. Amor não é suficiente se não houver confiança, respeito, integridade. Douglas falou. Mãe, você ouviu dele recentemente? Ele escreve às vezes. Cartas curtas me contando sobre os programas da prisão em que está, terapia que está fazendo. Ela sorriu com tristeza. Não respondo, mas leio cada carta. E espero, genuinamente espero, que ele encontre o caminho de volta para ser alguém digno da vida que recebeu. Em janeiro, exatamente 1 ano após o funeral falso, realizamos um tipo diferente de cerimônia. A pedido de mamãe, nos reunimos em uma pequena igreja, a mesma do velório, na verdade, mas desta vez era uma celebração. Tenho 84 anos, mamãe disse, e estou viva. Realmente, verdadeiramente viva. Não apenas respirando, mas vivendo com propósito e alegria. Ela olhou para a multidão reunida, 50 pessoas que a apoiaram em tudo. 1 ano atrás, alguns de vocês sentaram nesta mesma sala achando que estavam no meu funeral. Sinto muito por ter feito vocês passarem por isso, mas não me arrependo de ter descoberto a verdade. Eis o que aprendi. Envelhecer é inevitável, mas tornar-se vulnerável, isso é uma escolha. Escolhi testar se eu era verdadeiramente vulnerável ou apenas percebida como tal. E aprendi que era mais forte do que qualquer um, inclusive eu mesma acreditava. Aprendi que família se constrói, não se nasce nela. Que amor é uma ação, não um sentimento. Que integridade importa mais aos 84 do que aos 24. Mais importante, aprendi que nunca é tarde demais para se proteger, para se levantar, para exigir o respeito que você merece. A idade não te torna indefesa, a menos que você permita. Ela levantou a taça. Então, um brinde a estar viva.
Um brinde a ser forte. Um brinde a escolher quem deixamos entrar em nossas vidas e quem mantemos fora. E um brinde a segundas chances para aqueles que as conquistaram. Todos levantamos nossas taças e percebi, olhando ao redor daquela sala, que aquele era o verdadeiro legado de mamãe. Não o dinheiro que ela protegeu, nem mesmo o fundo que ela estabeleceu. Mas isso, uma sala cheia de pessoas que entenderam que amor sem respeito não vale nada, que família requer escolha e que nunca somos velhos demais para nos proteger. Em março, 14 meses após a prisão de Jairo, ele teve a revisão da pena. Não conseguiu. De acordo com o advogado dele, ele não tinha mostrado remorso suficiente. O que isso significa? Perguntei a Roberto. Significa que ele ainda está dando desculpas, ainda tentando justificar o que fez. A justiça vê através disso. Roberto suspirou. Algumas pessoas nunca aceitam responsabilidade por suas ações, Nádia. Passam a vida inteira sendo vítimas das próprias escolhas. Você acha que ele vai mudar algum dia? Não sei. A prisão muda as pessoas, mas nem sempre para melhor. Alguns saem piores do que entraram. Ele pausou. Mas isso não é mais problema seu. Ou da sua mãe. Vocês duas fizeram o que tinham que fazer. Como Jairo escolhe gastar o tempo dele lá dentro, se ele usa para reflexão ou apenas constrói desculpas melhores, isso é com ele. Naquela primavera, Amanda se formou na faculdade de enfermagem, primeira da turma. Fizemos uma festa para ela no apartamento de mamãe. E Amanda fez um discurso que fez todo mundo chorar. Quase não cheguei aqui, ela disse. Não por causa de notas ou dinheiro, mas porque quase deixei as escolhas dos meus pais me definirem. Quase acreditei que vir de uma família de ladrões e mentirosos significava que eu estava destinada a ser uma também. Ela olhou para a mamãe. Mas a vovó me mostrou algo diferente. Ela me mostrou que integridade não é herdada. É escolhida todo santo dia. Ela escolheu se proteger quando todos diziam para confiar cegamente. Ela escolheu a verdade em vez de mentiras confortáveis. E escolheu construir uma nova família com as pessoas que provaram merecer estar nela. Estou me tornando enfermeira, não para compensar o que minha mãe fez, mas porque quero ser alguém que protege pessoas vulneráveis, que as vê como seres humanos, não oportunidades, que lembra que os idosos, os doentes, os confusos, eles ainda são pessoas, ainda merecem dignidade e respeito. Ela levantou o copo. A vovó, que me ensinou que a melhor vingança é viver bem, e que a melhor família é aquela que você escolhe. Em junho, numa tarde quente, levei mamãe de volta ao Recanto das Flores. Não para visitar. Ela nunca mais pisou no prédio como residente, mas Patrícia a convidou para falar com a equipe. Sentamos na sala de conferências deles, 40 enfermeiras e auxiliares, e mamãe contou a história dela. Ela não pegou leve. Falou sobre como Jéssica a supermedicou, quão fácil tinha sido enganar profissionais treinados, como sistemas projetados para proteger os idosos falharam. Mas não estou aqui para culpar vocês, mamãe disse. Estou aqui para pedir que prestem atenção. Se virem algo que não parece certo, um paciente declinando subitamente, um membro da família interessado demais em finanças, medicações que não batem com o diagnóstico, digam algo. Vocês podem salvar a vida de alguém. Durante as perguntas e respostas, uma enfermeira jovem levantou a mão. Dona Helena, a senhora se arrepende de testar seus filhos do jeito que fez? Algumas pessoas dizem que foi cruel. Mamãe sorriu. Algumas pessoas não tiveram 83 anos e se perguntaram se morreriam sozinhas e sem dinheiro porque o próprio filho as roubou. Não me arrependo de encontrar a verdade. Me arrependo de que a verdade fosse tão feia, mas saber disso, isso salvou minha vida. Patrícia falou. Dona Helena nos ajudou a implementar novos protocolos. Agora exigimos 2 enfermeiras para verificar qualquer mudança de medicação. Temos workshops mensais sobre finanças para residentes. Criamos uma linha confidencial para residentes que suspeitam de abuso. Ela sorriu. Helena não salvou apenas a si mesma. Ela está nos ajudando a salvar outros. Naquela noite, enquanto dirigíamos para casa, mamãe estava quieta. Olhei para ela. No que você está pensando? Estou pensando em quanto mudou em 18 meses. Como fui de testar meus filhos a ensinar estranhos. Como algo tão doloroso se tornou algo significativo. Ela olhou para mim. Nádia, quando eu morrer de verdade algum dia,
Quero que saiba que vivi meus últimos anos exatamente como queria, nos meus termos, cercada por pessoas que escolheram me amar. Mãe, não estou sendo mórbida, estou sendo grata. A maioria das pessoas não consegue planejar seu fim. Não conseguem escolher quem fica e quem vai. Eu consegui, e isso é um presente, mesmo que tenha vindo embrulhado em traição e dor. Em setembro, 2 anos após a morte de mamãe, tivemos outro jantar em família. Desta vez havia alguém novo na mesa. Helena, namorada de Marcos, uma mulher doce que trabalhava como assistente social. Então, a senhora é a avó famosa? Helena disse, apertando a mão de mamãe. Famosa ou infame, dependendo de para quem você pergunta, mamãe respondeu com um sorriso. Durante o jantar, Helena fez a pergunta que todo mundo sempre foi educado demais para fazer. Dona Helena, a senhora sente falta do seu filho? A mesa ficou quieta, mas mamãe não piscou. Sinto falta do filho que achei que tinha, aquele que criei para ser honesto e gentil. Aquele filho, ele nunca existiu de verdade. Ou talvez existiu e eu o perdi em algum lugar do caminho. Ela pausou. Mas não sinto falta do homem que Jairo se tornou. Aquele homem me machucou, me traiu, tentou me apagar. Então não sinto falta dele. Acha que terá um relacionamento com ele de novo? Não sei. Agora não. Ele ainda está na prisão. Ainda, pelo que ouço, não aceitando totalmente o que fez. Mas em 10 anos, 20, se ele mudar de verdade, se tornar alguém diferente. Ela deu de ombros. Não estou fechando essa porta para sempre, mas também não estou parada nela esperando ele bater. Naquele inverno, recebi uma ligação de Lara Viana de novo. Nádia, você não vai acreditar. O teste final acabou de ganhar um prêmio importante de melhor documentário sobre questões sociais. Mamãe foi à cerimônia num vestido azul escuro deslumbrante. Quando anunciaram a vitória, ela subiu ao palco com Lara e a equipe de produção. As câmeras a capturaram no palco, essa mulher de 84 anos que foi mais esperta que o próprio filho, e a plateia aplaudiu de pé. No discurso, Lara disse: "Este documentário existe porque uma mulher se recusou a ser vítima. Helena Rodrigues, obrigada por confiar em nós com sua história e obrigada por mostrar ao mundo que ser idoso não significa ser impotente." Mamãe apenas sorriu e acenou. Mais tarde, na festa, repórteres a cercaram. Dona Helena, o que diria a outros idosos que suspeitam estar sendo abusados? Mamãe olhou diretamente para a câmera. Documentem tudo. Confiem nos seus instintos. Busquem ajuda. Vocês não são loucos, não são paranoicos e não são um fardo. Vocês têm o direito de se proteger em qualquer idade. Tem algum arrependimento? Só um. Me arrependo de que meu filho tenha feito escolhas que me forçaram a testá-lo, mas não me arrependo do teste em si. Salvou minha vida. Numa manhã fria, 3 anos após o funeral falso, peguei mamãe para nosso café da manhã semanal. Fomos ao nosso lugar favorito no centro. Enquanto esperávamos a comida, mamãe estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Nádia, preciso te contar uma coisa. Meu coração pulou. Você está bem? Estou bem. Melhor que bem. Ela apertou minha mão. Estou atualizando meu testamento. Tudo, o fundo, o apartamento, os investimentos, vai tudo para você. Lívia, Douglas, Amanda e Marcos. Dividido igualmente. Mãe, deixe-me terminar. Também estou criando uma doação maior para o Fundo de Proteção ao Idoso. 2 milhões de reais. Vai funcionar para sempre, ajudando pessoas muito depois que eu me for. Ela sorriu. Esse é meu legado real. Não o dinheiro em si, mas o que ele pode fazer. E Jairo? Jairo não receberá nada. Isso está declarado explicitamente no testamento. Não por rancor, mas como consequência natural das escolhas dele. Ele tinha tudo. Escolheu jogar fora. Isso não lhe dá direito a uma segunda chance às minhas custas. Nossa comida chegou e comemos em silêncio confortável. Então, mamãe disse algo que ficou comigo. Sabe o que é engraçado? Jairo queria tanto meu dinheiro que estava disposto a fingir minha morte por isso. Mas o verdadeiro tesouro estava bem na frente dele o tempo todo. O que quer dizer? Amor, família, confiança. As coisas que o dinheiro não compra. Ela tomou um gole de café. Ele tinha tudo isso. Todos nós tínhamos. E ele trocou por números numa conta. Que péssimo negócio.
Naquela primavera, 4 anos depois que tudo começou, Amanda ficou noiva de um homem maravilhoso chamado Daniel, um professor que ela conheceu num programa voluntário. O casamento foi planejado para setembro. Uma tarde, enquanto Amanda e eu preparávamos convites na minha mesa da cozinha, ela parou. Tia Nádia, preciso te perguntar uma coisa e preciso que seja honesta. Claro. Devo convidar meu pai para o casamento? Pousei minha caneta. O que seu coração diz? Meu coração diz não. Ele machucou a vovó. Machucou todos nós. Fez escolhas que destruíram nossa família. Ela mordeu o lábio. Mas ele ainda é meu pai. E parte de mim se sente culpada por cortá-lo completamente. Amanda, culpa não é amor. E obrigação não é família. Eu sei, mas e se eu me arrepender? E se um dia eu desejar ter dado uma chance a ele? Pensei com cuidado antes de responder. Eis o que eu sei. Você não pode construir um relacionamento com alguém que não fez o trabalho para merecer um. Seu pai está na prisão por causa das escolhas que fez. Ele teve 4 anos para refletir, crescer, mudar. Ele mudou? Amanda balançou a cabeça. Ele ainda me escreve às vezes. As cartas são sempre as mesmas. Fiz pela família. Estava tentando ajudar. Se mamãe não tivesse me testado, tudo estaria bem. Ele ainda não entende. Então você tem sua resposta. Você não está cortando ele. Ele se cortou fora quando escolheu o roubo em vez da integridade. Você só está reconhecendo essa realidade. Amanda assentiu devagar. Ok, sem convite. Mas vou escrever uma carta para ele, dizer o porquê, dar a ele mais uma chance de entender. O casamento em setembro foi lindo, pequeno, íntimo, apenas 50 pessoas. Mamãe levou Amanda até o altar, já que o pai de Amanda estava na prisão e a mãe estava, como Amanda disse, morta para mim em todos os sentidos que importam. Durante a festa, mamãe fez um brinde que levou a sala toda às lágrimas. Tenho 85 anos, ela disse, de pé com a taça. Já fui a muitos casamentos na vida. Vi casamentos baseados em paixão, em conveniência, em obrigação. Mas os melhores casamentos, os que duram, são construídos na escolha. Você escolhe um ao outro todo santo dia. Ela olhou para Amanda e Daniel. Amanda, você já aprendeu uma das lições mais difíceis da vida. Que família se constrói, não se nasce. Que amor é uma ação, não um sentimento. E que as pessoas que merecem estar na sua vida são as que provam isso através das escolhas, não das palavras. Daniel, você está casando numa família que foi testada pelo fogo. Somos mais fortes por isso, mas também somos cautelosos. Protegemos o que construímos. Não damos confiança de graça mais. Se estiver disposto a ganhá-la todo dia, não encontrará família mais leal no mundo. Para Amanda e Daniel, que seu casamento seja construído na escolha, honestidade e na coragem de proteger o que amam. 6 meses após o casamento de Amanda, em março, Jairo teve a revisão da pena de novo. Dessa vez, conseguiu. 5 anos, cumpriu 3. Anos de liberdade condicional. Ele seria solto em 2 semanas. A notícia atingiu todos nós com força. E se ele vier aqui? Lívia perguntou numa reunião de família de emergência no apartamento de mamãe. Ele não tem permissão, Roberto nos garantiu. Parte das condições da condicional é nenhum contato com sua mãe a menos que ela inicie. Nenhum contato com qualquer membro da família a menos que consintam por escrito. Se violar isso, volta para a prisão. E Amanda? Marcos perguntou. E se ele aparecer na casa dela? Mesma regra se aplica. Ela pediu uma medida protetiva. Se ele chegar perto dela, é preso. Mamãe ficou quieta durante tudo isso. Finalmente falou. Não tenho medo dele. Não mais. Jairo não é perigoso. Ele é patético. E isso, de certa forma, é mais triste. 2 semanas depois, Jairo foi solto. De acordo com o advogado, ele se mudou para uma pensão. Conseguiu um emprego simples. Participava de sessões de aconselhamento obrigatórias. Amanda recebeu uma carta dele no dia seguinte à soltura. Querida Amanda, sei que não deveria te contatar, mas tive que escrever esta última vez. Estou fora. Estou livre. Mas não estou realmente livre, estou? Carrego o que fiz comigo todo dia. Toda vez que alguém pergunta sobre minha família, e tenho que dizer que não tenho uma.
toda vez que vejo uma pessoa idosa e lembro o que fiz com minha própria mãe. O terapeuta na prisão me perguntou uma vez: o que você diria ao seu eu de 8 anos, o menino antes de tudo isso? Não consegui responder, porque aquele menino teria vergonha de mim. Não espero que me perdoe. Não espero nada. Mas queria que soubesse que você estava certa. O que me disse na prisão: você não destruiu só a vovó, você destruiu a si mesmo. Você estava certa. Espero que seu casamento tenha sido lindo. Espero que esteja feliz. Espero que construa o tipo de família que eu joguei fora. Sinto muito. Pai. Amanda me mostrou a carta. Devo responder? Você quer? Ela pensou por um longo tempo. Não. Acho que só sinto tristeza. Tristeza que ele finalmente entenda. Mas é tarde demais. A pessoa que precisava ouvir o pedido de desculpas era a eu de 22 anos que o viu ser preso. Que teve todo o entendimento de família destruído numa tarde. Aquela garota precisava ouvir que ele sentia muito, mas ela não existe mais. Eu segui em frente. Naquele verão, 5 anos após o funeral falso, mamãe publicou um livro, O Teste Final. Como expus o abuso do meu filho. Tornou-se um sucesso instantâneo. Ela doou todos os lucros para o Fundo de Proteção ao Idoso. Fez viagens falando em bibliotecas e centros comunitários pelo país. E onde quer que fosse, as pessoas compartilhavam suas histórias. O filho que roubou o fundo de aposentadoria da mãe. A filha que falsificou a assinatura do pai em transferências de propriedade. As famílias separadas pela ganância. Mas também histórias de prevenção. Pessoas que tiveram conversas honestas sobre procuração antes que fosse necessário. Famílias que criaram regras de segurança. Comunidades que criaram redes de apoio. Num evento, um homem idoso levantou a mão durante as perguntas. Dona Helena, meu filho é meu procurador. Depois de ouvir sua história, estou com medo. Devo tirar isso dele? Mamãe sorriu gentilmente. Ele está te dando motivo para ter medo, ou você está com medo apenas pelo que aconteceu comigo? Eu não sei. Então aqui está o que você faz. Fale com ele. Diga suas preocupações. Se ele for confiável, vai entender e trabalhar com você para criar segurança. Se não for, vai ficar na defensiva e com raiva. Confie nos seus instintos. Você o criou. Você o conhece. Escute o que ele te mostra, não apenas o que ele te diz. Em dezembro, 6 anos depois que tudo começou, nos reunimos para o Natal na minha casa dessa vez. Mamãe, Lívia, Douglas e a família, Amanda e Daniel, Marcos e Helena, que agora estavam noivos também. Depois do jantar, sentados ao redor da sala, a neta mais velha, agora com 13 anos, fez uma pergunta. Bisavó, você acha que o tio Jairo algum dia vai ser parte da família de novo? Mamãe olhou para ela pensativa. Isso depende de Jairo, querida. Ele tem que provar que mudou. E prova leva anos, não meses. Agora, ele ainda está cumprindo a condicional, ainda reconstruindo a vida. Se em 5 anos ou 10 ele tiver mostrado através das ações que se tornou alguém diferente, então talvez tenhamos uma conversa. Mas você o perdoou, certo? Você disse que o perdoou. Eu perdoei. Mas perdão não significa esquecer. Não significa deixar alguém entrar na sua vida de novo. Perdão significa que não carrego mais raiva dele. Significa que espero que ele encontre paz. Mas não significa que confio nele. E família sem confiança não é família de verdade. Numa terça-feira quieta de janeiro, 7 anos depois do dia em que Jairo ligou para me dizer que mamãe tinha morrido, levei mamãe de volta à funerária. Não para outro evento, apenas para visitar. Ficamos na capela onde tudo tinha acontecido, onde Jairo tinha feito seu falso discurso, onde mamãe tinha entrado viva e forte e mudado tudo. Sabe o que é estranho? Mamãe disse. Esta sala, este momento, foi quando eu realmente ganhei vida. Não no dia em que nasci, nem mesmo no dia em que casei com seu pai, mas no dia em que me defendi na frente de todos que eu amava. Você se pergunta o que teria acontecido se não tivesse testado Jairo? Se tivesse apenas confiado nele? Ela sentou num dos bancos. Eu estaria falida, provavelmente num asilo público sem meios de pagar por cuidados. Talvez morta se ele tivesse ficado desesperado o suficiente. Eu não teria meu apartamento, minha independência, meu propósito. O fundo de proteção ao idoso não existiria. Todas aquelas pessoas que ajudamos,
ainda estariam sofrendo em silêncio. Ela olhou para mim. Nádia, tenho 86 anos. Vivi muito, perdi meu marido e sofri a traição do meu filho. E sabe de uma coisa? Sou feliz. Realmente, genuinamente feliz. Porque eu escolhi quem pode estar na minha vida. Escolhi dignidade em vez de sangue. Escolhi verdade em vez de conforto. Acha que vai escrever um segundo livro? Talvez. Mas dessa vez sobre o depois, sobre reconstruir, sobre como se cria família por escolha em vez de obrigação. Ela sorriu. Quer escrever comigo? Pensei em tudo o que tínhamos passado, a dor, a traição, a cura lenta, o jeito que construímos algo mais forte a partir dos pedaços quebrados. Sim, eu disse. Seria uma honra. Numa tarde ensolarada, nos reunimos num centro comunitário. O Fundo de Proteção ao Idoso Helena Rodrigues estava abrindo seu 5º escritório. Este dedicado a treinar profissionais de saúde para reconhecer e denunciar abuso de idosos. Mamãe, agora com 88 anos e usando uma bengala, mas ainda afiada como sempre, cortou a fita. A sala explodiu em aplausos. Durante o discurso, ela disse algo que nunca vou esquecer. 9 anos atrás, meu filho tentou me apagar. Ele falhou. Não porque eu fosse mais forte que ele, mas porque me recusei a ser apagada. Escolhi lutar. Escolhi a verdade. Escolhi a mim mesma. Hoje, abrimos este centro para que outros possam fazer a mesma escolha. Para que ser idoso não signifique ser impotente. Para que família se torne algo que você constrói através de ações, não algo que você suporta por obrigação. Ela olhou para a multidão. Centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pela história dela. O maior presente do meu filho para mim foi sua traição, porque me forçou a descobrir quem eu realmente era. E o que encontrei foi alguém por quem valia a pena lutar. Naquela noite, enquanto eu levava a mamãe para casa, ela cochilou no banco do passageiro. Olhei para ela, essa mulher notável que transformou seu pior pesadelo em seu maior propósito, e me senti grata. Ela tinha testado sua família e encontrado a verdade, uma verdade dolorosa e feia. Mas nessa verdade, ela também encontrou liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para se proteger. Liberdade para construir um legado que importava. Sangue não faz família. Amor faz. Escolha faz. Estar presente faz. E às vezes, a coisa mais corajosa que uma mulher de 83 anos pode fazer é fingir estar indefesa apenas para ver quem vai ajudá-la quando ela não puder ajudar a si mesma. Foi isso que aprendi com Helena Rodrigues, minha mãe, minha heroína, a mulher que me ensinou que dignidade importa mais que dinheiro, integridade importa mais que herança, e o amor real aparece mesmo quando não há nada a ganhar. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!